Ouça agora 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 mais. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fabrício de Oliveira. Ele é psicólogo, mas é multifacetado. Mas antes de falar sobre ele, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, para que só assim nós vamos crescer. E quero também ouvir a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. Como eu estava dizendo, o Dr. Fabrício de Oliveira é multifacetado. E vamos saber das suas qualificações profissionais. Ele é psicólogo, terapeuta de pessoas idosas, professor de pós-graduação, mestre em gerontologia, pesquisador do envelhecimento, congressista, dá cursos de psicoestimulação cognitiva e motora, autor de diversos artigos e livros para revistas da Europa, autor do livro Sexualidade e Longevidade, a essência da maturidade. Fabrício de Oliveira é psicólogo mestre em gerontologia 70 mais. E ele vai conversar conosco hoje sobre a influência das festas de fim de ano na saúde mental do idoso. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Dr. Fabrício de Oliveira, que honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no 70 mais. Obrigado. Para mim é um prazer. Eu não conhecia o programa. Agora eu já estou seguindo. Vou passar para os meus idosos também, porque informação é a primeira coisa depois dos 60 mais. Você tem que estar se informando sempre de coisas, de produtos, de alimento, de medicamento, de tudo, porque todo dia é uma coisa nova para o público 60, 70 mais. E informação é primordial. Claro, e não é só isso. Até de comportamento, roupa, sabe? Conhecimento, longevidade, né? Eu acho que a gente só consegue a longevidade também através da vida em comum, né? Porque o idoso também não pode ficar sozinho. Mas Exato. Eu já soube, e eu já vi aqui na sua ficha, que você é um especialista em terceira idade, né? Você sabe tudo sobre isso. E era isso que eu queria saber de você. Como é que é isso? A sua ficha é um libelo. Que honra. Eu tento, né, estar sempre atualizado em tudo ligado ao público 60, 70 e tal, o público longevo, porque é a área que eu trabalho. Então, assim, é meio contraditório um profissional que trabalha com a área ficar em algumas perguntas, o idoso pergunta alguma coisa, você fica meio, não, você tem que ter a resposta exata. Você é profissional, você trabalha na área. É tanto que eu escolhi ser psicólogo só desse público. Então, assim, isso me dá tempo, né, para estudar só aquela área, né, e entender bem e trabalhar bem com eles, entendeu? Por isso que eu tento, assim, estar quase 100% de tudo que acontece na longevidade. Pois é, inclusive a pauta que você sugeriu, para mim, realmente é uma pauta fantástica. Que seria como é que as festas de fim de ano, né, atuam na saúde mental da pessoa idosa.
Vamos Exato. destrinchar isso, vamos destrinchar isso. O que seria isso? Então, primeiro a gente tem que olhar aquela questão cultural. Todo ano janta de Natal com fulano. Chega uma hora da partida e é um momento e um assunto que ninguém fala da finitude. Então, assim, poxa, mamãe jantava todo o Natal com a gente, hoje mamãe não tá. Ah, minha esposa idosa faleceu, jantava todo. Então, assim, isso já começa a mexer com o emocional da pessoa idosa, né? Quem vai faltar naquela mesa naquele dia de Natal, naquela festa, as tradições, né? O que é que se faz, a comida, que é só aquela comida. Tudo isso mexe, porque a gente, depois de 60, a gente fica muito vulnerável emocionalmente, e profissionalmente, tudo a gente fica vulnerável, né? Até social, né? Porque a gente acaba lidando com muitos preconceitos, com muito etarismo, com muito tabu, com muita falta, né, de acolhimento social da sociedade para o público 60 mais. Então isso mexe com a cabeça da pessoa idosa e o Natal, em vez de ser uma época festiva, animada, como era antigamente, não, acaba sendo uma época dolorosa, né? Pensando até no próprio luto, né? Na saudade. Exatamente. E nem sempre, e às vezes assim, será que no próximo eu estarei aqui? Você começa a ficar se questionando, né? Da vida, do tempo, do amanhã. Ai, será que amanhã eu estou aqui? Será que eu não estou? Será que meus filhos vão ficar bem sem mim? Porque a primeira coisa que eles pensam é no outro. A pessoa idosa, ela trabalha nisso, né? E não pensar em nela em primeiro plano, pensar no outro. Meu filho, meu neto, minha família. E ela tem que entender que ela tem que pensar nela. Tipo assim, eu vou me cuidar para o ano que vem eu estar aqui. E não me preocupar em se eles vão. A vida continua. Eu tenho um amigo que a mãe morreu, o pai passou 5 dias de viuvez. No sexto dia já estava namorando. Então, os idosos eles têm que entender que a vida continua, eles vão se superar, entendeu? E Então existe até um cuide de ditado. você, para E- você não ir. Existe um ditado que diz, né, que o viúvo é quem morre, né? Exato. Então é isso. A gente tem que se olhar para nós. Poxa, é por isso que Fabrício, não o profissional, a pessoa Fabrício, eu não gosto muito de Natal por essas tradições. Meu pai foi embora muito, eu era muito criança. É tanto que Natal eu não fico na minha casa, eu sempre estou viajando, sempre estou em algum lugar para distrair a cabeça, porque em casa fica aquela coisa meio chata. Eu lembro, minha mãe partiu agora em fevereiro, então vai ser o primeiro Natal que eu não vou estar com ela. Então, assim, a gente não pode se deixar levar por essas questões de data, né? Essas questões natalinas levar a nossa saúde mental. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar meios, né, para se ocupar, mexer a mente, para fazer, para distrair. Pronto, vamos distrair nossa mente com uma atividade diferente. Uma viagem, um passeio, ir para um lugar que acaba a gente se intertendo, né? E não tendo isso que você pôs na pauta, né? Que a gente pôs na pauta, desse sofrimento psíquico nessa época do ano, né? No Natal. E essas mudanças de rotina, nessa época de festa, né, perturbam até o bem viver, né, perturba o sono, perturba a alimentação, né, muda a alimentação, o sujeito passa mal. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, não acha não? Exato. A gente tem que se cuidar tanto do corpo, né, na parte física, como a saúde mental. Eu sempre trabalho, ó, se sua saúde mental tá ok, o corpo tá bem, porque um responde pelo outro. Então, assim, a saúde mental, as doenças, elas são psicossomáticas.
Eu penso, o corpo reage. Então, o que que precisa trabalhar? Primeiro de tudo, nossa saúde mental. Não adianta eu estar na praia caminhando se eu estou cheio de preocupação na cabeça. Então, em primeira, a saúde mental. Estou bem, né, na saúde mental, agora eu vou cuidar do corpo, né? Que um ajuda o outro. Então é isso, o que a gente tem que trabalhar esse processo, né? De nos cuidar, nos alimentar bem. É problema? Não, o problema é do meu filho, então ele que resolva. Entendeu? O problema é do meu neto. Ele não procurou, então ele que resolve. Eu tenho que cuidar de mim. Em primeiro lugar estou eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. Porque a pessoa idosa, não sei se é a idade, ela começa a ser tipo, absorver problema dos outros. Isso não faz bem, né? Ela tem que trabalhar ela. Eu quero fazer isso, eu quero andar nisso, eu quero curtir isso. Pronto, só isso é que interessa. Os outros que criassem os problemas, que eles se resolvam. Você só vai atrapalhar. Ah, mas eu vou ajudar, eu vou pegar um dinheiro emprestado para ajudar. Mas depois ele faz de novo, entendeu? Se ele não tiver ajuda, jamais ele vai repetir o erro, porque foi ele que conseguiu acertar, então ele sabe a dificuldade que teve. Mas o idoso ele acaba atrapalhando nessa questão de poder ajudar demais, né? O filho, o neto, as pessoas ali ao redor dele. Mas não Então, é, não é, mas não é uma ânsia de querer ajudar, de querer ser útil? não, ele é útil, mas útil em até que ponto, né? Eu acho que ele seria mais útil se ele fosse pensar nele, cuidar dele, entendeu? Pensar em si. Não, mas meu filho está cheio de problema. Não, vá primeiro cuidar de si. Seu cabelo tá bom, seus exames tá tudo em dia. Vá fazer um check-up. Não, olhe para você. Desde que seu filho vai resolver as situações dele. Então, assim, ele pode ser útil cuidando dele, né? E essa época de fim de ano, de festa, a gente vê filho que abandona o idoso num lar de idoso para viajar no Natal sozinho com a esposa. A gente vê neto batendo no idoso para pegar dinheiro para comprar roupa, né, para o Natal, para ele ter uma roupa nova dia de Natal. Então a gente vê muita injustiça. Ontem eu dei uma reportagem para um jornal e ele me perguntou o que eu vejo assim, o que é que eu percebo que o idoso espera para o ano que vem. Eu falei, ó, eu acredito que ele espera respeito, né? Porque ele tem tudo, ele tem seu dinheirinho, ele tem sua aposentadoria, só que ele não tem acolhimento social. Ele não tem respeito na rua, no ônibus, no metrô, no voo, ele não tem respeito. Então, seria interessante o que é que ele espera para o ano que vem, respeito com a pessoa idosa, dignidade. Porque hoje o idoso não está mais dentro de casa esperando a morte chegar, está viajando, está andando, está passeando, tá fazendo mil coisas. Então é isso. Se o idoso se preocupar mais em si, em cuidar de si, ele vai trabalhar essas festividades sem nenhum momento assim de meio que depressão, de tristeza, de ansiedade, de estresse. Ele vai resolver esse processo numa questão boa e tranquila. Esse estresse social também, né? Essas reuniões barulhentas, longas, isso deixa o idoso fica incomodado, porque há momentos que a gente se incomoda, a gente quer mais, um pouco mais de sossego também, né? E, e as reuniões Exato. enche a casa de gente, é uma barulheira danada. E Isso, muita gente. eu tive um paciente, ele lembrava, ele que criou o curso de arquitetura da UFPB aqui na Paraíba, né? E ele lembrava até da roupa que o Einstein estava numa palestra que ele foi.
Ele era o cara, sabe? Toda a terapia que eu tinha com ele, para mim, era um aprendizado. Eu saía de lá 10 anos de estudo pela frente, porque era o cara. E ele falava, Fabrício, esse negócio de Jesus Natal não existe, não. Se Jesus fosse nascer no Natal, ele tinha morrido de frio, porque lá no Egito é muito frio essa época. Ele nasceu em julho, mas o mercado fica nos levando nessa coisa de mercado, de compra, disso, daquilo, para que essa época a gente se depare com essa situação, né? Então é todo esse momento, né? Esse movimento de lucro, de gasto, de compra, de mercado. Mas se a gente for levar o pé da letra, é em julho que vence o nascimento de Jesus, né? Ele tinha 6 Bíblias, cada uma com a língua diferente. Ele era o cara, sabe? Isso me lembra a história de Papai Noel, né? Porque o nosso Papai Noel não tem nada a ver com Santa Claus, né? Santa Claus era verde e cinza, era verde e bege. A E o nosso Papai Coca-Cola, né? Noel é vermelho e branco, porque foi criado por uma indústria, por uma empresa americana. Você sabe disso, né? A Coca-Cola, exatamente. O Papai Noel é verde, mas a Coca-Cola tem um poder tão grande que ela criou o Papai Noel vermelho e por uma criança o Papai Noel verde. Não, e o engraçado é que criaram um filme, uma animação, um filme para criança chamado Grid. É um cara que não gosta do Natal e ele usa verde, Ele justamente usa a verde, ele roupa usa de Papai uma boina Noel. verde, Exato, exato, então uma se um gola verde. isso. Então, se um Papai Noel verde chegar perto de uma criança, ela vai achar que é o grid, né? Que é o mal, que é o bicho ruim. Exatamente, que não gosta de. E depois ele muda, né? Mas ele no início. Exatamente, é o poder da mídia, né? É como você diz, o Natal é comércio. O Natal não é uma data santa, né? É um comércio. E a gente tem que se preocupar muito com isso e tem que se manter muito atento a isso tudo, para também não ficar, não ser minado por isso tudo, não é? Exatamente. O idoso, ele acaba sendo minado por fake news, por muitas coisas. Então, outra coisa também boa para a saúde mental dele é trabalhar com essa questão de grupos, do que recebe, ser confiável, né? Não deixar que isso atrapalhe sua saúde mental. E de repente vem um fake news lá, tá matando não sei quem, isso é mentira. E isso prejudica a saúde mental dele. Ele repassa para o filho, pai, isso é mentira. Aí começa uma discussão familiar por uma coisa, né, que ele recebeu. Então ele também tem muito cuidado com essas coisas de internet, porque a internet ela é boa para o idoso, é muito, mas também ela é prejudicial. Não, é muito prejudicial até, né? Porque na internet você acha tudo de bom e tudo de ruim, não é Exato. isso? E tem que saber drenar. E o idoso que já não está muito habituado com essa tecnologia, passa a acreditar em muita coisa que não é para acreditar, né? Exatamente, a minha cunhada, ela é idosa. Eu acho que o Faustão morreu umas 3 vezes no grupo de Zap dela. Toda hora, o Faustão morreu, o Faustão morreu. Eu falei, gente, olha como o idoso, sabe? Muito engraçado isso. Porque ele está minado, né? Ele está minado por uma série de informações falsas e que ele tem como verdade, né? Porque está ali na máquina, está escrito ali, ele acha que aquilo está certo. Ele tem É, como verdade absoluta, né? e mexe com a saúde mental da pessoa idosa, né? Isso é sem dúvida. Por exemplo, hoje aos 75 anos, eu vejo alguns amigos já tombarem à minha volta, né? Amigos mais novos, amigos um pouco mais velhos, mas tudo dentro da mesma faixa. Aí eu já fico preocupado, né? Quando é que vai ser a minha vez, né? Entendeu? Então, eu acho que essa preocupação é inerente. Essa preocupação a gente tem que ter mesmo. E é como você diz,
tem que cuidar. Né? Tem que cuidar para ser mais longevo, não é isso? Isso mesmo. Tem que cuidar, tem que correr atrás, porque assim, é aquilo que eu falei. Ah, mas meu neto. Não, ele se resolve. Procure trabalhar a sua saúde, tanto mental como física. O importante é que você esteja vivo, que você está se cuidando, está vivendo, está criando legado, né? Está criando legados, histórias, né? Está vivendo, isso é importante. Pois é, e por falar em viver, eu soube que você tem um projeto brilhante em João Pessoa, que é o projeto da Missy, né? Como é que se chama esse projeto? É Miss e Mister Longevidade. É um concurso. Eu comecei esse evento em 2019, aí teve a pandemia, eu parei. Em 2022 a gente retornou. E Então, o que esse ano consiste agora a isso? O gente que fez a quinta consiste isso? edição. E o que consiste isso? É um concurso de Missy? Como é que é isso? É um concurso cheio de regras, né? Como todos os concursos. E a regra é: a pessoa tem que ter mais 60 anos, morar na cidade e não pode falar a idade no dia do desfile. É, tem essa. É, Não tem pode isso falar na idade. também. Ela não pode falar a idade, senão o jurado vai falar: ah, eu vou votar na de 80, na de 70. Não, não pode, é proibido. No dia do desfile, todo mundo tem 60 a mais. Pronto, só isso que importa. E como é que é a adesão desse concurso? Então, muito boa. É mais assim chato para homem. A gente tem dois, três, quatro inscritos. Agora, mulheres é excelente. É 25, é 30 inscritas. A gente tem que dar um limite, porque senão vai ser umas 50 inscritas. A mulher, ela tá sempre um passo à frente na questão de vaidade, de se cuidar, de estar bem. Sempre a mulher. É tanto que a gente tem mais mulheres no mundo do que homens, né? Pois é, eu conheci, eu entrevistei um senhor lá do Rio de Janeiro, Hum. que ele teve esse projeto durante muito tempo, ele parou com esse projeto. E ele Ah, fazia é? esse projeto. É. Se você vê aí nossos vídeos, depois eu lhe passo o nome dele. Ele também, ele faz o mesmo projeto. Ele fez, parou e já recomeçou, e hoje em dia está parado. E realmente é um grande sucesso. E eu conheço uma senhora também, lá de Maricá, que ela conseguiu juntar as idosas pelo exercício. Ah, Pelo exercício. Então elas vão fazer exercício e acabam levando os maridos. E aí os maridos vão jogar bola, vão não sei o que e tal, e a coisa vai crescendo. E é um sucesso também, ela é professora de educação física, depois eu vou te passar. Esses projetos de convivência, no meu entender, são importantíssimos, são muito bons para que a gente possa viver em sociedade, não acha? exato. Por exemplo, o Mister desse ano, né, de 2005, ele perdeu o filho numa tragédia, né? Perdeu o filho precocemente e ele estava em depressão. Era comia, deitava, comia, deitava. Aí a esposa começou a ir para uma ONG, né? Acho que é a ONG Luz do Mundo. Aí tentou levar ele, aí ele foi. No dia que ele foi, coincidiu de eu estar lá, falando do nosso evento e convidando os idosos para se inscrever. Aí colocaram ele como inscrito. Aí ele ganhou. Nossa, ele não quer saber mais de ficar em casa. Mudou totalmente. Então, isso para mim é gratificante, sabe? Isso mostra que o meu trabalho está servindo tanto para tirar os idosos de casa, como para trabalhar a saúde mental deles, né? Deixar eles bem, leves, suaves, plenos. Eu queria mostrar para o público aquela reportagem sobre o Miss e Mister, né? Longevidade. Miss e Mister Longevidade.
Isso. Eu queria mostrar essa reportagem para eles terem ideia, o público ter ideia do seu trabalho. Você me permite? Sim, com certeza. Tá, então vamos assistir. Agora vamos acender luz na passarela, porque vem chegando aí uma turma. Nossa, a proposta foi de valorizar os bons momentos de quem já passou de 60 anos. E aí surgiu a ideia de um concurso. Esse concurso vai celebrar a beleza que só a longevidade traz. Não é beleza física não, gente, é da alma mesmo. A gente vai entender como é que funcionou esse concurso agora, olha só. Não basta envelhecer, a busca vai além. A chamada melhor idade precisa vir com saúde, disposição, qualidade. E para isso, tem alguns segredinhos. Paz e amor a Deus. Todos os dias eu faço exercício. E ler bastante. Dançar muito, faço teatro. Minha vida é passear e viajar. E não para por aí, a vaidade vem junto. As marcas do tempo são o charme de quem escolheu se amar, mesmo depois dos 60. Eu gosto muito de me enfeitar. Sou muito vaidosa. Gosto muito de roupa nova, de sapato novo. Não pode faltar um batom, as unhas pintadas e o cabelo cortado. Aí pronto, aí tá em ordem. Participar de um concurso de beleza é o sonho de muita gente. Agora imagina aí, realizar esse sonho depois dos 60, 70, 80 anos. Neste concurso aqui é possível com muita alegria, garra e desenvoltura para deixar muito jovem babando. Eu pensei em criar esse projeto mais para trazer a autoestima, né, da idosa e o empoderamento dela. Entre os jurados, duas referências, a Miss Paraíba 73 e a Miss Paraíba 79. Não é do tempo da minha avó, que a gente chegava aos 50 anos já tava velhinha. Hoje não, é as mulheres e os homens também estão mais vaidosos, frequentam academia, salão de beleza, fazem tudo. Então é importante pra gente, porque a gente tem uma qualidade de vida melhor. É uma valorização que dá a terceira idade, que a gente não vê em quase lugar nenhum, né? E estar julgando é um prazer. Ao todo, 17 mulheres e 3 homens participaram da competição. Eu vou desfilar, agora não sei o que vai, no fim o que é que vai dar, né? Então, vou nessa, né? A disputa pela faixa de Miss e de Mister foi animada. Para julgar tanta lindeza, os jurados tiveram uma missão difícil. Avaliaram a beleza, elegância e desenvoltura. E os participantes não podiam declarar a idade para não influenciar a votação. Depois de muita dança e alguns desfiles, foram eleitos os melhores do concurso. É maravilhoso, né? Eu sou muito feliz por ser essa idade, 72 anos, muito feliz. Porque a juventude eu já tive, né? Agora a longevidade a gente conquista cada dia, né? Isso aqui para mim representa uma superação, porque graças a Deus eu cheguei até aqui. Quero mandar um recado para todas as pessoas. Superem esse medo, porque foi isso que eu fiz aqui. Respeito o idoso. Eu tô desse modelo aí, Samara já tá me vendo no futuro, dizendo, Fernanda, tu vai estar aí. Eu disse, com toda certeza. Doutor, parabéns. Obrigado. Parabéns. Que reportagem. Dá para a gente entender todo o projeto, né? E o que eu tenho de depoimento delas, ai Fabrício, eu estava muito triste, porque eu não sei a sua mãe, mas a minha, eu lembro da minha, ela parava para assistir o Miss Brasil, né? Aquele desfile que tinha da Miss Brasil, que antigamente era famoso. Então hoje, com esse projeto, você está realizando o sonho dessa mulher desfilar numa passarela. Então isso é muito legal, né? Então assim, você trabalha a autoestima, o empoderamento e você dá essa oportunidade dela desfilar, dela se sentir homenageada, elogiada, aplaudida. Isso é maravilhoso. Foi um projeto que caiu bem. Aí eu fiz em João Pessoa, aí eu fui ousado, fui a Campina Grande, fiz em Campina Grande, que é a cidade 120 quilômetros de João Pessoa, é a cidade do maior São João do mundo.
Aí fiz na minha cidade, que eu moro em João Pessoa, mas eu sou do interior da Paraíba, uma cidade chamada Esperança. Aí eu fui em Esperança, fiz em Esperança. Aí eu fui aqui, lá na Paraíba, a gente tem uma cidade chamada Cabaceiras. Cabaceiras é a cidade onde foi gravado o Alto da Compadecida, né? É a Hollywood do Nordeste, eu conheço. Exato, a Hollywood nordestina. Você chega na entrada da cidade, tem uma montanha com nome assim, Hollywood nordestina. Eu sei, eu conheço, né? Hollywood. Isso. E lá tem a festa do Bode Rei, todo ano, no São João. Aí eu estava lá na festa do Bode Rei e foi um monte de grupos de idosos se apresentar dentro da festa. Eu falei, poxa, o prefeito daqui gosta da pessoa idosa. Quando acabou a festa, eu fui falar com a esposa do prefeito. Ela falou, Fabrício, o meu marido está acabando a gestão dele. Quando ganhar a próxima gestão, venha e fale com o próximo prefeito. Aí passou-se a eleição, aí eu fui falar com o prefeito, só que ele estava viajando. E a secretária de Desenvolvimento Social de lá, Natália Castro, ela me atendeu muito bem, foi muito receptiva, mostrei o projeto, Miss Longevidade. Ela falou, Fabrício, ele está viajando, então você pode ir embora, né? Porque ele só volta tal dia, mas vá com uma certeza, ele vai fazer. Porque é uma obrigação com ele e com os idosos, que 90% dos moradores da nossa cidade são idosos. Aí ele fez esse ano agora em junho, o Mister Longevidade de Cabaceiras, na festa do Bode Rei. Então a gente já tem as misses de João Pessoa, que já é o 5º ano. A gente tem de Campina Grande, a primeira desse ano, que a gente fez em março. A gente tem 2 de Esperança, a gente fez o ano passado e agora. O outro sábado passado foi a 2ª edição da Miss de Esperança. Inclusive, aqui ganhou uma cuidadora de idosos, que ela já é idosa, foi ela que ganhou. E a gente já tem a de Cabaceiras, que o prefeito pagou tudo, fez tudo. Fez tudo, não me deu um centavo, que eu falei para ele, eu falei, não quero nada, eu só quero que ele faça evento para os idosos, isso me deixa feliz. Pronto, ele fez lá. Então a gente já tem 4 cidades na Paraíba com o projeto Mister Longevidade. Eu estou muito feliz com isso. Parabéns, parabéns. Obrigado. Realmente é digno de aplauso. Realmente Olha, eu digo uma coisa, Luiz, o prefeito, o gestor, o vereador, o governador, o presidente, seja quem for, esteja legislando. Olhe para a pessoa idosa, ele está olhando para o futuro e ele está fazendo um legado. Ou aquele que não olha para a pessoa idosa, ele é um burro, ele é um jumento, porque o Brasil está envelhecendo, os idosos estão vivendo mais e esses idosos estão atentos no que você está fazendo em políticas para a pessoa idosa. Meu caro, meus parabéns. Obrigado. Como nós dizemos aqui no Norte, nós já estamos com 45 minutos de programa. Ninguém notou, né? Né? E nós já dizemos aqui no Norte que nós já estamos remando para a beira. Que a gente já está indo. E nesses 13 anos, né, de atendimento ao idoso, eu fiz um livro, né, que é o Sexualidade sim, maravilhoso. E Longevidade, né, a essência da maturidade. Esse livro você acha comigo no portal do envelhecimento também. Uma letra maravilhosa, grande, deixa eu ver aqui. Isso, olha o tamanho da letra, ó. Dá para ler até sem óculos, né? E esse livro, o que é que eu falo desse livro? Eu falo sobre o que é sexualidade, que não tem nada a ver sobre sexo. É companheirismo,
tá com alguém, é se amar, isso é sexualidade. E a complementar um ao outro, né? Exato. E a outra metade eu trago 27 relatos de pacientes meus. Eu tenho um paciente que, por exemplo, doutor, meu sonho é ir para um motel e o meu esposo não quer me levar, porque ele é militar, aposentado, e ele disse que motel era coisas para pessoas, né, prostitutas. Aí desclassificados, né? Conversar com ele, falei, não, vá. Aí a neta dele estava lá, eu perguntei para onde ela ia no dia dos namorados, ela falou que era para um motel, entendeu? E ele ficou meio abismado. Falei, olha, não é assim. Aí foi, gostou, foi 3 vezes. A quarta, ele chegou em casa e reformou o quarto. O quarto dele tem cama redonda, espelho, tá vendo como é? Aí eu coloquei a história dele aqui no meu livro, então tem 27 relatos, né, de pessoas que me procuraram sobre essa questão de sexualidade. Então, assim, é importante ler, se informar, para não se separar, procurar um profissional, porque hoje, mãe e paiinho tem 50 anos de casado, mas mãinha dorme num quarto, paiinho no outro. Não, isso não é 50 anos de casado, né? Então, a família, ela acaba também atrapalhando essa sexualidade do casal. Ué, por que no dia dos namorados não tem um comercial de 2 idosos se beijando? Então, a sociedade contribui para que depois dos 60 as pessoas vivam por aparência. Não, passou dos 60, tem que dar um buquê de rosas à esposa, tem que levar para jantar, porque é até que a morte nos separe. Não foi isso que falaram lá no dia do casamento? E por que passou dos 60, o dia dos namorados, ninguém se presenteia? Ninguém vai para um restaurante jantar? Então é isso que eu trabalho, né? Esse empoderamento da pessoa idosa, para que ela entenda que enquanto ela estiver viva, ela pode tudo. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu vou deixar a câmera aberta para que você possa nos passar as suas redes sociais, como é que nós podemos lhe encontrar, né? E já já a gente volta. Por favor, a tela é sua. Tá, Zoe. Então, para me achar, é só colocar lá no Instagram, psicólogo da pessoa idosa. Não tem erro. É o único no Brasil, o único que trabalha com a pessoa idosa. Psicólogo da pessoa idosa, no Instagram. Ou você coloca no Google, psicólogo da pessoa idosa da Paraíba, Fabrício, psicólogo, aí você acha tudo, meu telefone, meu contato, minhas redes sociais, e a gente se fala, porque eu trabalho com gente de todo lugar, né, online. Hoje em dia a gente tem um celular para a gente trabalhar, isso é muito importante. Então é isso, o psicólogo da pessoa idosa. Professor doutor, foi uma honra ter você aqui conosco, um privilégio muito grande. Você é uma pessoa iluminada. Obrigado, obrigado e parabéns pelo projeto, pelo canal. Precisamos disso, de informação, para que o idoso não fique alienado às questões erradas, a fake news, que ele busque a informação séria e precisa, como o canal de vocês. Parabéns mesmo e muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Pois é, eu ia te dizer exatamente isso. Eu costumo dizer sempre que você não precisa de convite. Você já tem a chave do nosso programa. É só abrir e entrar. Liga para mim, Luiz, queria falar sobre um determinado assunto que está em moda. Sabe? Será que você pode me dar um espaço? Na mesma hora a gente abre para você. Não tem problema, você já tem a chave da nossa casa, sabe? O espaço é seu, para a hora que você quiser. No mais, eu quero agradecer profundamente essa luz que você jogou em cima do tema. E, com certeza, que 2026 lhe traga grandes frutos e que tudo continue de vento em popa. Muito obrigado a você e até a próxima, se Deus quiser.
Obrigado, gente. Aí. Viram? Entre estudos aprofundados e projetos especiais, o Dr. Fabrício de Oliveira vai nos ensinando como viver melhor. E até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!